uma nova geração de console, onde tem PC, de um lado PlayStation 5, de outro Xbox Series X, tem o Nintendo Switch 2 e tem diversas opções, além dos consoles da geração passada, que ainda tá bem em conta. Mas será que podemos dizer que vale a pena ser um console que é a terceira opção, se não a quarta da sua própria geração? Mas óbvio que é claro que eu tô falando em referente ao preço, que ele não é o mais potente, não tá nem perto do PS5 Pro, do Fat, do Slim, do Xbox Series X. Que o Switch 2 eu já não sei, provavelmente ele é mais potente que o Switch 2. Mas mesmo assim ele vale bastante a pena, porque por ter o Game Pass, por ser um Xbox, né? Certamente que sim. Enfim, nesse vídeo eu quero dar minha opinião, que muitas vezes você tá vendo, se pretende comprar ou tá em dúvida se continua com o seu ou não. Porque eu estive em dúvida entre trocar o meu, uma placa de vídeo melhor, em outro console, mas até esse momento eu decidi continuar com esse Xbox, que ele deu muita alegria, mas muita alegria mesmo, e não ocupou muito espaço, não, ele é muito bacana mesmo. Porque mais ou menos dentro de um ano atrás, alguns meses, eu não lembro exatamente o tempo, meu PC chegou, graças a Deus, e acabou que é a minha plataforma favorita agora, porque não tem tanta essa questão de exclusivo, você pode jogar jogos de Nintendo, PlayStation, do próprio Xbox, tem o próprio Game Pass. Mas quando eu quero jogar no console mesmo, é o que eu tenho, eu gosto muito de jogar no Series S. Primeiro, como eu mesmo falei, a questão do preço, que se você vê o PlayStation 5 hoje tá na faixa dos R$ 3.000, o Series X tá R$ 4.000, tá? Nintendo nem se fala, tá caro pra caramba, a não sei que seja o Lite ou o Switch 1 assim, mas não tem aqueles jogos de nova geração. A não ser que você olhe os consoles da geração anterior, como o Xbox One, PS4, que tem muitos jogos atuais, mas querendo ou não, recebe mais jogos. Aí você acaba que acha o Series S numa faixa de preço não tão assim. Apesar de ter aumentado o preço, caiu de novo. Você acha ele entre 1.800, usado, seminovo, e ele novo na faixa de R$ 2.000. Eu acredito que vale bastante a pena pelo que o console oferece. Se eu tiver errado alguma informação de preço aí, por favor, me corrijam. Mas dentre outras vantagens que eu acho que é o custo-benefício dele, que também tem as desvantagens que eu vou falar aqui. Mas dentro das vantagens, é muito da hora que nem eu disse o Game Pass. Pra quem não. Obviamente todo mundo deve saber, né? Mas pra quem não sabe, é como se fosse o Netflix de jogos. Você paga um tal valor por mês, você ganha acesso a uma grande biblioteca de jogos. Tem a Ultimate, que você pode jogar o jogo até pelo xCloud, que é como se você estivesse jogando um jogo via internet, tá rodando em outro computador, mas tá transmitindo para tudo, seja pelo celular, pelo console, pelo PC, pela TV, várias opções. Mas eu acredito que não entrega só em quantidade, mas também em qualidade. Tem um monte de jogo lançamento lá. Tem o Indiana Jones, que é um baita jogaço, pensa apresentações. Tem o Doom, que não só o jogo, não só o último que lançou, mas a franquia em si, cada jogaço lá, desde o primeiro até último, me corrija, eu não sei se tá todos lá, mas praticamente todos, se não for todos. Tem o Gears of War, que dispensa apresentação também, Halo, Forza Horizon, tem tipo cada franquia lá, Ninja Gaiden. Eu poderia ficar falando até amanhã de cada franquia que tem. Pô, é tanto jogo que se eu fosse citar, eu ia ficar no mínimo até amanhã falando de cada jogo. Pô, eu esqueci de citar Resident Evil 2 e o 3 Remake, Ori. Muita gente critica, mas eu acho bom o Long, alguns online assim, que, como eu curto muito fute, tem um Rematch que eu acho bacana pra caramba. Enfim, eu posso ficar até amanhã assistindo o jogo. Além de ter uma retrocompatibilidade, que tem muito jogo 360 lá. Como tipo, muitos jogos que não é tão falado como Fable, que eu tô jogando recentemente, tô curtindo pra caramba o Fable, a história em si. Pô, é um monte de jogaço. Mas é jogaço chegando lá todo mês, lá no Game Pass, você pagando sua assinatura. Além de, pô, ter um monte de promoção lá na loja. Enfim, eu lembro que eu tive meu Series S mais ou menos pro início de 2023 e não arrependo nada. Que o tanto de, também o tanto de noite que eu virei, nossa, o tempo que eu tenho jogando só nesse Series S é brincadeira. Olha que eu tenho ele pouco tempo ainda. De cara eu lembro que eu jogava Rocket League pra caramba. Inclusive eu virei sei lá quantas noites jogando Rocket League. Hoje em dia eu sou um pouquinho ruim no Rocket League, um pouquinho também não, eu sou muito ruim no Rocket League. Não que eu fosse bom antes,
Mas eu lembro que eu já zerei, tipo, uma pancada de jogo, como Mortal Kombat 11, que, tipo, é uma das minhas franquias favoritas. Hoje em dia não é tão falado como já foi Mortal Kombat, mas foi um dos primeiros jogos que eu quis dar uma olhada. Eu lembro que eu já tinha jogado até tal ponto e faltava um resto, virei à noite pra jogar e acabei zerando. E é um dos meus jogos assim que eu mais curti lá de lá, o Mortal Kombat 11. Pra muitos pode ser considerado fraco, mas eu acho um jogo bem bacana. Aí tem o jogo do Pinóquio, o maldito jogo Lies of P que eu não zerei, que eu não odeio esse jogo, eu amo esse jogo. Eu gosto pra caramba desse jogo, tenho várias horas e, nossa, eu tô praticamente no início, que é uma dificuldade com Souls-like. E o pior, esse jogo é considerado um dos Souls mais fáceis que tem. Pô, dá pra ver que eu preciso treinar pra caramba Souls-like pra começar a jogar. E o negócio que eu gosto do tipo de jogo, eu queria justificar dizendo que eu não gosto, queria ter uma desculpa assim. Mas acaba que eu não sei jogar, eu tenho que. Não é que eu não sei, é que eu sou ruim jogando e eu tô sem a desculpa. Esse é o resumo. Eu joguei o próprio Wolong, que o combate, apesar de ser um jogo meio criticado, eu também não achar muita coisa. O combate dele é bom pra caramba. Eu também não entendi tanta coisa do jogo em si, mas ele é bem mais fácil pra quem quer começar a jogar um Souls. Eu não sei se ele é bem. É, ele é bem um Souls, sim. Pelo menos eu acho. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Tomb Raider eu joguei tipo os três principal, quer dizer, eu só não joguei o de 2019, eu zerei os outros dois. Eu achei bacana pra caramba a mecânica do jogo em si, eu acho que é um bom jogo, vale a pena ser jogado. Mas acaba que meus dois jogos favoritos, um é previsto, que é praticamente o jogo favorito de 90% das pessoas, que não vou nem fazer nenhum suspense, é Red Dead Redemption 2, que é um jogo que dispensa apresentações, eu demorei pra caramba pra zerar, porque eu dropei umas duas vezes por ter achado ele lento, mas depois de eu entender que o jogo, essa é a arte do jogo, eu comecei a jogar, prestar mais atenção nos mínimos detalhes dos jogos, fazer algumas missões secundárias, desacelerar um pouco, que é um jogo que pra tu que tá muito acelerado não é muito ideal, e acaba que ele é mais bacana do que eu pensava, sim, ele é tudo isso que dizem, e um pouco mais, mas você tem que estar na vibe que ele é lento, isso é pra quem não jogou, todo mundo aqui já deve ter jogado e zerado também. E pô, também dispensa apresentações, eu não sei quantas vezes eu falei isso, mas o remake do Resident Evil 4 é um negócio absurdo. Eu prefiro muito mais que o Resident Evil 4 original. É porque, pô, eu tenho meio com uma opinião meio assim com Resident Evil. Não é uma opinião, é mó estranho. Eu prefiro o Resident Evil 5 clássico do que o 4 clássico. Porque o 4 remake não. Mas isso não é tão incomum não, que o Resident Evil 5 também é um jogaço. E quem discordar, tá discordando aí. Ele não é nem tanto diferente numa questão assim, a história do jogo é a mesma, mas teve algo que fez eu gostar bem mais do remake, assim. Eu achei o remake bem melhor, mas o clássico também é um baita jogaço. Ah, óbvio, se eu falasse que é um jogo ruim aqui, era brincadeira também. E praticamente esses são os únicos dois jogos que eu comprei com Game Pass. E que eu não tenho nem o que falar, eu acho que é os jogos que mais me prendeu, assim, deixou um vazio depois de você terminar de jogar. Que eu queria jogar mais, assim, mas querendo ou não, é jogos únicos, assim, intocáveis, não tem nada igual. A franquia do Red Dead é alguns Resident Evil que tem. Infelizmente tem um Resident Evil como 6 que, pô, não que seja ruim, mas é bem diferente assim. E pô, também sou muito ruim pra fazer 1000G. Eu acho que tipo, o único jogo que eu fiz 1000G no Xbox foi o Hellblade 2. Que pô, apesar das críticas, eu gostei dele pra caramba. Eu acho que é meio aquilo que eu também tenho com Red Dead. Ele é um jogo mais lento, você tem que estar na vibe pra jogar. Ele não tem dublagem, tem que acompanhar as legendas. E acabou que eu gostei bastante da história. 1000G é bem facinho, peguei e completei. E uns gráficos absurdos mesmo no Series S. Não é nenhuma Series X que é 4K, aquilo tudo. Pelo menos eu acho que o Hellblade lá é 4K, deve ser. Pô, é um baita jogão também. Muita gente não gosta, acho que é só andar, mas vale a pena pelo menos experimentar o jogo. Aí acabou que, pô, já tô até hypado pros próximos lançamentos que vai ter o novo Gears of War, é cada jogão que vai chegar. É outra franquia que, pô, eu praticamente tive que jogar do zero, que eu não... Apesar de sempre ter Xbox, eu não tinha jogado os Gears, não tinha interessado tanto. Aí eu joguei um, fui jogando. E acabou que agora eu sou um grande fã da franquia também em si.
Eu tô na meta, tipo, vou terminar de jogar todos. Falta alguns ainda. Eu tô pensando até em trazer alguma série aqui. Bom, se você chegou até aqui, gostou do vídeo, quer acompanhar o canal, eu sei que aquele primeiro vídeo que eu fiz foi muito ruim, bem curto, mas eu pretendo trazer vídeos assim. Eu não sei se vou conseguir trazer vídeos bem editados, que demora pra caramba. Mas se você quer estar aqui, quer se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, o canal tá com a primeira meta de inscritos, que não é possível que até o final do ano dá pra chegar em 100 pelo menos. E bom, percebi que eu não falei tanto da desvantagem, que é como ter leitor de disco, é mais jogo digital, mas eu não acho tanto uma desvantagem tendo o Game Pass lá em si. Claro que tem alguns jogos que você vai ter que precisar do leitor de disco, mas apesar disso não é algo que me incomodou tanto. Tem a questão de espaço, que isso só incomoda se a internet for meio lenta. Porque você pode literalmente deletar um jogo, baixar outro, ou talvez mais pra frente comprar um SSD, apesar de que é caro pra caramba. Mas mesmo assim, eu não acho tipo uma desvantagem pra mim em si. Porque que nem eu disse, eu deleto o jogo, baixo o outro, a hora que eu quiser baixar o que eu deletei, eu deleto o que eu tinha baixado. Ficou meio confuso isso aqui, mas talvez tenha dado pra entender. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido. Se quiser deixar o like aí, Deus abençoe e até a próxima.